Olá, pessoal! Começa agora o nosso Afrotinto Vinocast, um videocast que vai explorar o universo do vinho através das lentes da Afrodiáspora. Eu sou Carol Souza, sommelier, e sua anfitriã nessa jornada onde tradição, cultura e sabor se encontram. Quer uma dica? Peguem suas taças e vem com a gente. E para quem está chegando agora, eu sou Carol Souza, sommelier, mulher preta, sommelier aqui em Salvador, na Bahia, e tenho o prazer de ter mais de 20 anos aí de amor ao vinho, 7 anos na profissão de sommelieria, e estou nesse projeto agora, que é o Afrotinto Vinocast, tendo o prazer de hoje ter um episódio que fala de algo muito importante para mim e algo muito especial, que é vinho e amizade. E eu não poderia ter escolhido outra pessoa para falar sobre esse tema do que José Marinho, meu amigo, que o mundo dos vinhos me deu de presente também. Ele também é sommelier, empresário e amante de vinho. E ele tem um poder enorme de unir as pessoas através do vinho, ao redor do vinho, aliás. Então, Marinho, muito obrigada por ter aceitado estar aqui hoje com a gente para falar sobre algo que é tão bom, né? Sim, é verdade, Carol. Primeiro, eu agradecer o convite e dizer que está sendo uma experiência única, né? Única. Pela primeira vez eu participo de um momento como esse, né? Mas o vinho tem essa característica, né? De agregar, né? De unir, de formar novos amigos, né? Novos pares, né? Sim. E ele vem ao longo dos séculos, né? Ao longo dos tempos, né? Sendo presença constante na vida das pessoas, né? Então, seja como uma forma de comemoração, né? Seja como uma forma de network, né? Eu só concordo uma coisa com Quintana, quando ele diz que a gente deve sempre beber por prazer, né? A gente sempre, a bebida sempre tem que levar ao prazer, né? A comemoração, né? E ele diz que devemos sempre beber com gosto, porque beber com desgosto é cretinice, né? É cretinice, eu concordo Eu completamente. acho que sempre temos que... E eu acho que o vinho é uma coisa que pede outra pessoa. Eu, por exemplo, eu não consigo beber sozinho. É mesmo? Não consigo. Eu bebo vinho, gente. Eu não consigo. É. Às vezes minha mulher diz assim... E eu sou da aglomeração. Eu sou da boa aglomeração. Sim. Sabe? Para mim, é difícil reunir poucas pessoas, né? Para mim, tem que ser muita gente, né? Então, para mim, beber é um ato Compartilhado. compartilhado, né? E é coletivo. Para mim, tem que ser coletivo, né? Eu acho que o futuro é coletivo, que beber vinho é coletivo, né? Então, quanto mais a gente se acercar de pessoas para poder beber o vinho, mais alegria a gente vai ter no ambiente, né? Sim. Mais capacidade a gente vai ter de causar prazer a todos aqueles que estejam presentes. É verdade. E hoje eu trouxe um vinho especial para você, lembrando que a gente está tendo o apoio aqui do Tão Longe, Tão Perto Brasil, que está nos apoiando com esses vinhos incríveis. E hoje eu trouxe um vinho Clarete para a gente degustar e brindar a amizade. Um brinde, meu amigo. Um brinde à saúde. Saúde. Bem apropriado para esse momento, né? Gente, a gente está gravando de manhã
Já estamos bebendo vinho. E ele é um vinho tinto, viu, gente? Ele é um vinho tinto. Porém, de baixa extração, ele fica mais leve, mais rosado, né? E ideal pro verão de Salvador, né? Com certeza. É um vinho de sede. Isso aqui a gente bebe, bebe, bebe. E quando vê. Gostou? Adorei pela sutileza. Como você disse, ele é bem leve, né? E dá pra gente, Muito gostoso, dá né? pra De gente gole. beber de golada, né? De golada, É de isso aí, golada. é isso aí. De golada. Maria, você já me falou, já começou falando aqui que dessa importância do vinho, de como você encara o vinho, para na hora de beber, na hora de viver essa experiência com vinho, que você gosta que tenham pessoas, que tenham seus amigos, não pessoas, né? Que seus amigos estejam ao seu redor. E isso traz muita memória boa, né? Eu acho que esses momentos que a gente vive em torno do vinho, compartilhando, que a gente acaba compartilhando não só do vinho, mas também das histórias, né? A gente vai conversando, conversando, conversando. E muitas vezes acontecem coisas nesses encontros que ficam na nossa memória. Você também encara esse momento do vinho como algo que também fica na nossa memória como algo bom, é algo que a gente deva cultivar, né? Sim, eu acho que esse momento é um momento muito prazeroso, né? E para mim, ele começa no dia anterior, né? Na preparação, né? Eu geralmente, minha casa é o lugar que nós escolhemos, geralmente, para nos reunir. Pelo espaço, né? Sim. Por ser um espaço aberto. E aí eu já começo no dia anterior preparando, né? Preparando as comidinhas que vão ser servidas, selecionando às vezes alguns rótulos do meu interesse para que eles possam provar, né? Sim. Então, assim, é uma preparação. Para mim, começa no dia anterior, esse momento, né? Esse momento de satisfação, né? E gente, não cortando, mas assim, eu já vivi esses momentos na casa de Marinho e é delicioso. Realmente a gente sente o cuidado que não pode ter sido daquele momento, sabe? Foi algo muito pensado, com muito carinho, né? Com muito. É isso. Eu acho que você leva a amizade. Ai, Marião, você só me traz esse sentimento maravilhoso de amizade. Então, gente, é incrível, realmente. É perceptível que quando você faz esses eventos na sua casa, que você recebe seus amigos, a gente se sente em casa, se sente um lar onde a gente pode ter essa troca. É muito bom. Lá, por exemplo, quando a gente se reúne hoje, existe a possibilidade das pessoas cozinharem. Então, por exemplo, nós temos no grupo uma chefe de cozinha, nós temos uma pessoa que tem um interesse muito grande na culinária, né? Na gastronomia, aliás, duas pessoas. Então, a gente oportuniza isso para elas, né? Então, por exemplo, às vezes, quando a gente se reúne, e aí eu faço o convite, né? Fulano, olha, amanhã apareça lá em casa. E você sabe que eu vou levar para fazer o preparo na hora, não tem problema. Então, esse último final de semana mesmo, teve um amigo que fez uma preparação, né? Ele fez um picadinho de quiabo com linguiça de maragogipe. Então ficou uma delícia, a gente conseguiu harmonizar Com o bem. quê? Hein? Harmonizou com o quê? Nós harmonizamos com vinho tinto, né? Porque, na verdade, o que acontece também nesses encontros de amigos, cada um leva o seu melhor vinho, né? Então, cada um escolhe, né? O momento, né? Na verdade, o escolher o melhor vinho é uma forma carinhosa da gente abraçar o outro, né? Da gente envolver o outro.
Então, as pessoas chegam, colocam seus vinhos e aqueles vinhos ali fazem parte, vamos dizer assim, de um arsenal Sim, que serão degustados durante todo o dia, né? todo dia. Então, assim, o vinho que é elevado, ele já passa a fazer, no momento que ele entra na adega, ele passa a fazer parte do coletivo. Então, não será apenas uma pessoa ou duas, todos Todos poderão provar daquele vinho, daquele. né? Quer dizer, é uma oportunidade também da gente de socializar as coisas, treinar essa socialização, né? A gente repartir, né? A gente possibilitar que o outro experimente o melhor da gente, né? Isso é uma coisa muito legal que acontece. E é engraçado que eu estou em alguns grupos de vinhos e as pessoas. E aí eu digo que nós temos um núcleo duro. O núcleo duro são aquelas pessoas que frequentam de forma mais a miúde a minha casa. São uns amigos, assim, do coração, do peito, que, vez por outras, estão lá. Às vezes, por exemplo, está passando por lá, venha para cá, venha, almoce. Então, são esses amigos queridos do coração que estão sempre lá, hein? E às vezes, outras pessoas de grupos, de outros grupos de vinho, é, uma vez nós íamos saindo de um evento, uma pessoa virou e disse assim: Marinho, me coloca no seu grupo VIP. Eu disse: mas eu não tenho grupo VIP. E as pessoas acham que é um grupo VIP. Não é, é apenas um grupo de amigos, e aí a gente se reúne. E às vezes também, por exemplo, a gente, vamos em que restaurante hoje? Sim, E aí nós vamos ao restaurante, e estamos sempre juntos fazendo as coisas que a gente mais gosta de mas fazer, que é beber e comemorar, né? celebrar. É sobre isso. É, a gente, eu e você, nós criamos um costume que para mim é muito bom e muito saudável de trocar com um amigo. E o sinal é só com você que eu acabo fazendo isso. Acho que você nem tá lembrado. Mas a gente se aproxima muito dos gostos musicais e também de literatura, poesia. Então, vira e mexe, a gente está lá mandando uma música um para o outro, né? Pelo WhatsApp. Ó, Carol, você precisa escutar isso aqui. Aí eu pego, mando um Bob Marley para ele. Ó, nesse arranjo aqui de orquestra tá perfeito. E a gente troca isso, troca poesia, troca arte, né? Porque o vinho é arte também, né? Uma coisa que você falou muito interessante foi de como cada um nesses encontros, cada pessoa escolhe o seu vinho, né? O seu melhor vinho. E como o vinho é arte de fazer um vinho, né? Existe todo um processo para até que ele chegue numa garrafa. Eu entendo assim que é muito importante isso que você faz com relação. Depois a gente volta para as artes e poesia, mas assim, eu lembrei agora disso que me chamou a atenção quando você falou do da gente escolher o melhor vinho de acordo com o que a gente gosta, e isso proporciona algo muito, muito importante que a gente não costuma fazer no nosso dia a dia, que é provar coisas novas. O mundo do vinho é vasto, eu costumo falar, e quando a gente se fecha para beber só determinados estilos de vinho, como é que uma pessoa diz que ama vinho e bebe só o mesmo e mais do mesmo e sempre as mesmas coisas? A gente que ama vinho, a gente precisa abrir a nossa mente. E quando você fala que cada um leva o seu, ali tem várias surpresas a serem descobertas, né? Eu acho esse momento também muito especial dos encontros que você oferece. Eu levo meus vinhos diferentes também, e todo mundo bebe, a gente conversa, ou não fica naquela pressão de ter que ficar ali degustando e falando sobre aquele vinho, né? Então eu acho isso muito, muito artístico, muito poético e muito libertador para quem já conhece de vinho, mas ainda tem esse olhar mais fechado, né?
de, de realmente não se abrir para as coisas novas que o mundo do vinho está trazendo, né? Então, eu acho isso muito importante. Mas, voltando para as artes, que não é a arte do vinho, sobre essas coisas que a gente troca de vez em quando, tanto de música. Ah, uma coisa, Marinho tem não vou chamar de vício, mas uma coisa assim de fazer playlist. Ele gosta de fazer playlist, assim como eu, que sou viciada em fazer playlist. Então, assim, quando eu fui pra casa dele, uma hora ele, não, pode botar sua playlist, a outra minha e tal. Eu adoro. Eu adoro música, eu adoro arte de uma forma geral, né? E vinho tem tudo a ver com arte, né? Se a gente for, assim, buscar lá no século XIX, onde é que o vinho está inserido nesse contexto, né? E um dos caras um dos pintores que eu mais admiro é Renoir, e ele retrata na tela dele a arte dos barqueiros, né? O almoço dos barqueiros, né? Uma festa regada a muito vinho, numa maison ao lado do Sena, né? E ele retrata isso muito bem, né? Esse almoço do barqueiro, essa tela é linda. Miró com vinhos e oliveiras numa tela. Ele também pintou uma garrafa de vinho. Acho que foi no século XX, no início, em 1924. É linda. É uma garrafa de vinho. Sim. Mas aí você vê o quanto o vinho está presente. Sim, né? desde aquela época. Baudelaire, inclusive esse livro dele foi censurado, né? Porque era um livro que falava de amor profano, né? Ele era demais. Ele era além do vinho. Um grande problema, né? Além do vinho, porque ele, naquela época, ele já achava que as cidades estavam muito cheias de gente. Então, naquela loucura dele, ele escreveu esse livro, Flores do Mal. E em que ele fala de vários temas, e dentre os quais o vinho, né? Ele faz até uma poesia, se depois eu puder, é uma poesia muito legal de Baudelaire, que ele fala mais ou menos assim: assim a alma do vinho cantava nas garrafas. Homem desamparado, a ti ofereço de verdade, desta prisão de vidro que agora me abafa, um canto de luz e de fraternidade. E ele oferece e uma coisa muito legal que ele diz: desta prisão de vidro que agora me abafa, né? Que agora me abafa. Eu ofereço um canto de luz e de fraternidade, né? Abre essa garrafa que eu tô, né? Eu tô abafado, por favor. E aí a gente vem, por exemplo, um dos diretores que eu acho que, pelo menos que eu me lembre dos filmes, mais trata de vinho, Woody Allen. Woody Allen no filme Meia Noite em Paris, que é um filme que eu acho que eu já vi umas 5 vezes, porque é maravilhoso. Ele tem uma cena que no alto de um hotel que dá para a Torre Eiffel, né? As pessoas, né? Degustando o vinho, né? E acho que numa cena também de Vicky Vitória, né? Era um filme. Sim. Né? Que ele fala também um trechinho que a pessoa diz assim, um trecho sedutor que a pessoa diz assim: mas eu não estou olhando para ele, eu estou apenas tomando meu vinho aqui. Adoro. Então, assim, a história está farta de momentos em que a arte se encontrou com o vinho, né? Em que, por exemplo, essas duas coisas se misturaram. E aí a gente, logicamente, vendo um pouquinho dessas Sim. coisas, Sim.
Aí a gente vem para música, né? É, A música eu acho que deve ser a companheira a de companheira todas as horas de um vinho, de um- né? Eu gosto muito de música clássica, eu também. né? Por isso que a gente tem uma Né? boa troca. Gosto de Jazz, música jazz, né? clássica. Gosto muito dos novos, né? Tanto que eu até mandei uma playlist que eu fiz chamada Só e Piscina. Sol e piscina, é verdade, eu tenho. Só com Eu coloco com o novo, com as pessoas, né, que estão trazendo a nova a nova roupagem cena. para a música popular, Verdade. uma releitura de muitos, né, Sim. clássicos, né? Por exemplo, essa semana eu estava vendo, me parece que é Gilson cantando Edson Gomes, né? Muita gente vai dizer, é um sacrilégio. É, uma música é um clássico de Edson É, Gomes, né? Porque é, tudo que aquele cara faz é bom, é né? É maravilhoso. espetacular. Mas, assim, a gente tem, como você disse, a gente tem que oportunizar o novo, né? E você trouxe uma coisa que é muito importante agora, quando você trouxe Edson Gomes para essa. Enquanto a gente está falando de arte, a gente está falando de literatura, a gente está falando de cinema. Você trouxe, a gente sabe que essa arte, ela é muito distante, ela se distancia muito de grupos socioeconômicos e de pessoas pretas, né? E eu acho muito, muito bonito quando a gente também percebe, fora o jazz e o blues, né? Que a, a arte que Edson Gomes, que Bob Marley e que tantos outros artistas pretos que não cantam jazz, que não cantam blues, eles são também deliciosos e extremamente importantes também para trazer um momento um momento agradável para a gente compartilhar do vinho, né? Eu acho muito importante, quando eu abri meu bar, eu abri a Terroir Bar de Vinhos, viu, gente, que vocês... O bar já fechou, mas quando eu abri ele, eu tive o sonho de iniciar aí uma jornada de democratização do vinho em Salvador, e uma democratização não só socioeconômica, mas também um lugar, que houvesse um lugar, que aquele cantinho fosse um lugar onde a diversidade fosse possível, né? Onde todas as pessoas, seja de gênero, raça, em algum momento elas foram para Terroir, elas viveram aquela experiência. Muita gente chegou para mim e falou assim: Carol, eu só entrei aqui porque eu soube que é de uma mulher preta. Legal. Então, isso para mim é um presente. Isso para mim é a história da minha jornada, sabe? Faz tudo valer a pena. Quantas vezes eu entrei ali, você mesmo já viu, encontrar tantas pessoas pretas ali que não entram em outros lugares e também se identificaram com a música, se identificaram com a música que estava tocando, com a arte, né? Então eu acho isso muito importante para a gente trazer, né? Para tornar isso cada vez mais comum na nossa sociedade, né? De trazer povo preto, diversas classes sociais, todos ali curtindo, aproveitando tudo que há de belo, né? Eu sou uma hedonista, sou mesmo. Marinho também é um. Viu, gente? Não se engane, não se engane. Ele é um hedonista. A gente gosta de prazer, a gente gosta de contemplação, né, Marinho? Sim. Contemplação, a música, a arte, a natureza, a literatura e tudo que enriquece tanto a gente para além disso aqui, né? É tão mais amplo quando a gente participa, quando a gente se deixa levar pelos prazeres da vida, né? Então, o hedonismo, às vezes as pessoas levam para o caminho pelo que está escrito no dicionário, mas hedonismo é sobre prazer, gente. É sobre prazer.
E nós somos. Eu acho que, acima de tudo, é sobre se apropriar das coisas boas da vida, né? Da gente buscar o melhor, né? Nesse tanto nós estávamos comentando, e eu acho, e não é questão de visão poliana, não, Sim. mas eu acredito piamente que o universo está sempre conspirando a nosso favor, né? Tudo que nos acontece era o melhor que poderia ter acontecido. A gente não sabe quantas energias trabalham em nosso benefício, né? Infelizmente, nós somos escravos dos nossos sentidos. A gente só consegue ver, ouvir, né, sentir, né, aquilo que os nossos sentidos podem captar. Mas muita coisa acontece para além da nossa vã imaginação, né? Então, nós estamos sempre assistidos pelos melhores, né? E que o nosso fanal é sempre ser feliz, né? Nós estamos aqui nesse educandário para a gente aprender a ser feliz, né? O universo usa muitas vezes os animais, né, que nos acompanham nessa caminhada para que eles possam nos ensinar, Sim. né? Quintana diz com muita propriedade que um dia os homens vão descobrir que os OVNIs estão aqui apenas para estudar as formigas. Porque é a sociedade mais completa que tem na Terra. É verdade. Né? Bem. E nós somos presunçosos o suficiente para achar que somos nós. Ledo engano. Muito, né? Então, a gente... eu costumo dizer que nasci em 59. Eu sou, na verdade, filho da intolerância, né? E tive a oportunidade de receber para cuidar de duas meninas, que hoje são duas mulheres maravilhosas, duas batalhadoras, assim, pelo direito de ser mulher, né? E elas foram as minhas grandes professoras, né? Sim. E eu hoje, com a ajuda delas, procuro a cada dia deixar as minhas iniquidades, tirar dos bolsos dela e deixar pelo caminho, né? Porque fui criado numa casa de intolerância, né? E hoje tento, né, me separar dessa roupa que eu fui vestido, né? Aí, como diz Belchior, o passado é uma roupa que não me serve mais. Exato. Né? Eu me esforço para isso. E aí também o vinho tem uma grande importância, porque na medida que a gente trilha essa caminhada que não tem volta, de aceitar as diferenças, né? Respeitar, acima de tudo, a diferença. Porque eu digo que empatia, assim, no meu modo de ver, não é a gente se colocar num lugar do outro. Porque eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa que tem deficiência visual. Eu tenho que entender as deficiências dela, eu tenho que respeitar as suas limitações e fazer com que ela viva o melhor possível, né? Então, quando a gente se reúne também, e o vinho tem esse condão maravilhoso da gente sutilmente, a gente se educar e educar o outro. Quando o outro dá aquela rateada, aí a gente diz assim, vou te cancelar. Exatamente. Não é? De forma amigável, e a gente vai se educando. Vai se educando. E educando. Concordo. Né? Eu também faço muito isso. Muito isso. Quando eu vejo alguém ali, ó, soltinho, aí larga a verdade. Larga o que tá aqui, ó. Que tá aqui, que ela pensa de verdade. Aí é a hora de você educar. Né? E você, como homem, vendo isso e fazendo isso, é o que todo homem devia fazer, né? E eu me lembro que um dia eu falei com você, eu tava falando, ai, Marinho,
você é maravilhoso, é meu amigo querido, poxa, nananana, e você fez, Carol, eu tô em transformação, muito. eu vivo em transformação, eu vivo para mudar e melhorar. Eu nem sempre fui assim. É como você falou, É, né? É de bem Rubem Alves também, quando ele fala, né, de tirar, ter o momento de se despir de quem se foi é. para se transformar no que se é, no que se deve ser, né? E isso é muito forte, Eu assim. tô tentando mudar minha fotografia. Hum? Do que eu era para o que eu quero ser. Eita, hoje vai ter um monte de foto. O Marinho vai tirar um monte de Não, foto. Eu tô brincando. é exatamente isso. Mas ainda falta muito. É, é um esforço diário, uma Sim, luta sim. diária, porque a gente sempre está fraquejando, né? A gente é uma coisa estruturalizada que fica arraigada muitas vezes, sabe? Dentro da gente e que a gente precisa ter muita força para retirar esses ensinamentos, essas vamos dizer, limitações. E um olhar atento, um olhar vigilante, É muito. porque a qualquer momento a gente está ali errando em algo que a gente já abomina, que a gente já sabe que não quer, que a gente já. Mas a gente vai lá e cai, né? E então é ter um olhar muito vigilante também, né? Sobre a vida, sobre a comunidade, né? Isso é uma coisa muito importante. E aí a gente vê que o fato de estarmos reunidos no vinho, com o vinho, para o vinho, e haver uma confiança mútua, haver uma amizade, uma consideração, né? A gente vai transformando as pessoas. Eu digo que eu vejo com muita seriedade o fato de beber e dirigir. Eu separo muito bem as coisas. Se eu for beber, eu não dirijo. E as pessoas que frequentam a minha casa sabem disso. Sim. Eu me lembro que quando nós começamos a nos reunir ao redor do vinho, cerca de 70% ia de carro, né? E voltava, e a gente preocupado, e a gente, olha, sinaliza quando chegar. E hoje, apenas 30. Quer dizer, isso é uma conquista muito grande do vinho, né? Porque E da conscientização que vocês que a tem esse gente passa um para o cuidado. outro, né? A gente vai lembrando um ao outro. Eu vou te cancelar. Você não, daqui um dia, se você vier de novo, você não vai entrar. Você não vai poder beber. Eu tenho um do meu coração, um amigo do coração, que ele vai de carro, mas chega num determinado horário, ele diz assim, me chama de Grande Marinho. Grande Marinho, tá aqui a chave do meu carro. Vou deixar aqui. E no outro dia, ele vai e pega o carro dele. Isso é uma coisa tão gratificante e para mim, que recebo na minha casa, é assim, é muito, vamos dizer assim, satisfatório, porque eu fico imaginando o seguinte, se ocorre alguma intercorrência, as pessoas saindo da minha casa, entendeu? Então, quando as pessoas... E isso, assim, eu estou falando para os meus amigos agora, né? Eu quero alcançar os 100%, né? Daqueles que vão, e vão de Uber, vão de carona, vão de como for, né? Para que e me deixem mais sossegados, para que minha consciência fique tranquila e que eu fique feliz desde a chegada quanto da saída, né? Então, assim, o vinho tem nos educado. O Também. vinho tem esse condão de um apoiando o outro, a gente, cada um pela apoiando o outro na sua fragilidade, pela Sim, confiança, sim, né, sim, sim, que a sim. gente adquiriu ao longo do tempo, né, a gente
a gente se apoia, a gente se ajuda e as coisas melhoram sempre. As coisas sempre se melhoram, né? Não, com certeza, com certeza. Isso aí é um fato que é, né? Se a gente não cresce com o vinho também, como? Como ele é importante também nessa possibilidade de mudança e de crescimento, né? Sim. Porque, assim, é muito importante esse convívio, né? Entendeu? E hoje, mais do que nunca, existe o vinho hoje é a bola da vez, eu costumo dizer, né? Esse sentimento de pertencimento hoje, as pessoas querem ter com relação ao vinho, né? Uhum. Então, as pessoas ficam ávidas para descortinar esse universo, né? Às vezes eu estou em minha casa dia de domingo e algum amigo me liga num supermercado ou de uma loja de conveniência. Aí diz, Marinho, Me ajude. eu tô aqui com esse rótulo presta? Eu disse, eu nunca bebi. Mas esse outro presta? Eu disse, eu também nunca bebi. E esse eu também não. Ele disse, mas você bebeu o quê? Disse, pois é, eu devo ter bebido 0,00001 dos rótulos que existem na face da Terra. É. E aí, como isso não é possível, a única técnica possível de orientação é que hora vai ser o evento, O o que que vai vai ser ser servido. servido, não é verdade? Porque aí, a depender disso, tecnicamente você tem como escolher uma casta, uma Pelo menos uva, indicar uma casta. indicar, Exatamente. né? Para que essa pessoa leve o vinho e acompanhe bem aquilo que for servido. Gente, eu acho que todo sommelier passa por isso, viu? É, Meu Deus do céu. Eu recebo esse tipo de ligação direto. é. Às vezes até de pessoas que eu não conheço. Que provavelmente frequentaram a Terra um dia na vida e fala, Carol, eu tô aqui, hoje tem um evento e tal. Eu falo, você sabe o que vai ser servido? Ela, não. Fiz, então leva o espumante. É, Leva o é um espumante, coringa. que é um coringa. Ele vai estar ali, ó, limpando as papilas, você vai poder, não vai errar. Porque se não sabe, né? É melhor levar o espumante. É, Não sabe o que vai ser servido, leva. é. Mas realmente as pessoas acham que a gente tá ali para dar consultoria. E gratuita. Não, assim, e eu acho que pelo parco conhecimento que eu tenho em relação à quantidade de rótulos que giram no mundo do vinho, as pessoas às vezes se frustram, né? Uhum. E aí eu não acredito que você não saiba, não conhece esse rótulo, eu não conheço. Sim, sinto muito, eu não conheço. E esse aqui também eu não conheço. Mas é assim, é um mundo muito vasto, desafiador, é um mundo que está sempre oportunizando a gente experimentar novas coisas, né? E a única coisa que a gente tem que fazer é estar aberto a essas oportunidades, né? A gente está buscando conhecer acima de tudo. Você pode até depois não gostar, Não gostar. ok, Ok. né? E seguir a sua caminhada, né? É mais uma coisa que eu sei que eu não gosto. Eu, por exemplo, particularmente, eu tinha muita dificuldade com espumante. Olha. Muita dificuldade. Tanto que os meus amigos mais próximos sabem disso. Eu estou mudando um pouquinho o meu gosto por espumante, porque eu descobri um espumante que eu passei a adorar, né? Pelo waffle que ele tem, aquela coisa o que eu adoro, né? Me conquistou. E aí eu sempre, quando eu tenho que beber, eu bebo ele, Ai, eu né? tô curiosa, gente. Eu vou depois, nós vamos beber junto, provavelmente no sarau, Ai, nós vamos nos encontrar. inclusive, gente, olha só, né? A gente está aqui falando de amizade, a gente está aqui falando do entorno do vinho, de como tudo isso é muito especial, né? Na construção das nossas memórias com amigos, com pessoas queridas, né? E
Marinho, ele criou, né? Ele fez um, não digo que é um evento em sua casa, não é um evento, é um encontro, né? Que onde ele realiza exatamente isso, né? Mas ele entra com o vinho, a comida e arte, muita arte, onde todos possam participar. Isso é algo na casa dele, é algo muito íntimo, mas que ele chama de sarau do Baco. Não é isso, meu amigo? É, é, Como foi que isso surgiu? é. Na E aí, verdade, rapidinho pra gente. eu sou filho de uma jornalista, escritora. Desculpe, eu sou filho, aí você veja, né? A gente vai ficando velho e a gente Tem deixa de uma filha escritora, eu acho que era isso. a gente deixa de ser pai e começa a se considerar como filho, né? Eu sou pai de uma jornalista, escritora, Fale o nome dela. Mariana Paiva, Mariana né? Paiva, maravilhosa. Mari é maravilhosa mesmo. E Mari, a vida toda trilhou essa caminhada, né? Ela tinha prosa poesia, que era um sarau que ela fazia com Nilson Galvão, Kátia Borges, ela e Fábio Rendel. Eles chegaram a fazer na casa de Teresa, chegaram a fazer no MAN. Então, durante muitos anos eles fizeram esse sarau e poesia, né? Que me parece que era mensal. Mas aí Mari teve que ir para fazer o doutorado dela em São Paulo e esse sarau ficou em suspenso e nunca mais se realizou. E, assim, em função de ter vivenciado tudo isso, talvez mordido por essa mosquinha do sarau e poesia, eu resolvi ano passado, né, aproveitando a data do meu aniversário, fazer o primeiro sarau do Baco. Por que o Baco? Porque nós temos um grupo no WhatsApp chamado Amigos do Baco, né, onde temos as pessoas mais queridas reunidas, para a gente falar de vinho, falar de viagens, enfim, Sim. né, para a gente comemorar a amizade. Aí o ano passado eu fiz e foi muito legal. Foi muito legal, porque as pessoas levaram as poesias de sua autoria, cada um escolheu o seu poeta, a sua poeta preferida, e aí quem faz esse trabalho, o trabalho musical é feito por Tom Viola, Beto Lelê e Guido. O Tom Viola no vocal e no violão, Beto Lelê na percussão e Guido no sax e na flauta. E aí eu combinei com o Tom. Eu disse, Tom, a gente toca uma parte do sarau e você depois oportuniza que as pessoas, com o microfone, a gente disponibilizou um microfone, e que as pessoas possam levar os seus poetas preferidos e tal. Ou E foi até, uma delícia de noite. e até quem tinha escrito as suas próprias palavras Pronto. ali teve espaço para falar, Isso foi uma coisa... E o melhor foi essa descoberta, né? Que as pessoas... E aí... E foi assim uma unanimidade de como foi satisfatória a noite. As pessoas dizendo, poxa, meu, senti tão bem, foi uma noite memorável. E aí eu disse assim, isso aí não pode morrer. E mesmo com todas as dificuldades de hoje, que esse ano está diferente do ano passado, mas eu disse, não, eu vou fazer um esforço. E nós vamos ter a segunda edição. A primeira edição a gente teve como um tributo a Mário Quintana, que é o meu poeta do coração, que é eu digo que é o poeta do cotidiano, das coisas simples, fala linguagens simples, né, que todo mundo entende. E toca. Né? E engraçado, Quintana, quando ele pleiteou a Academia Brasileira de Letras, e por 3 vezes não deixaram, né? E aí ele fez Poeminha do Contra, que ele diz assim, esses que estão atravancando o meu caminho, eles passarão.
Eu Eu, Passarinho. passarinho. Ah, é incrível. Foi justamente, ele fez esse poeminha do Contra Não sabia. na época em que foi negado a ele Não ser sabia membro disso. da Academia Brasileira de Letras, né? Então, e esse nosso primeiro sarau foi um tributo a ele, né? E o de agora? O de agora vai ser um mestre, né? Dos que maravilhoso chamado Belchior, Meu né? Deus. Então, assim, eu me identifico muito com ele, porque também ele, como Quintana, né, o mestre de falar coisas simples, de tocar as pessoas com umas coisas do dia a dia, né? E uma das coisas que mais marcou na minha vida, Belchior, foi naquela música Hora do Almoço, que ele para e diz, num trecho da música, ele disse, moço, e isso serviu e serve para mim de advertência. Moço, cuide das coisas, cuide da vida, porque senão vem a morte, ou coisa aparecida, e nos leva da vida. Então, assim, é dentro desse propósito que eu acho que a gente deve viver, né? Inspirado em João, o apóstolo, que ele dizia que a gente está na vida para ganjear amigos, Sim. né? Ele dizia isso. E dentro dessa premissa básica, que não deixa nada para depois. Eu digo aos meus amigos hoje que eu só guardo lembrança. Eu não guardo nenhuma garrafa nas minhas adegas. As minhas adegas são feitas para ser consumidas, né? Plenamente. Então, assim, eu só guardo lembrança. Acho que a gente deve trilhar esse caminho com vista de a gente se apropriar, e aí vem o hedonismo, Veio o hedonismo. de a gente obter o prazer, né? Buscar essa Nas menores ou apropriação. grandes Isso, coisas. a Isso gente é se hedonismo. apropriar das É. coisas, né? Das coisas boas. E como eu acho também que o futuro é coletivo, eu digo sempre que às vezes a gente fica na beira da televisão e olhando o que acontece na Herzegovina, na Bósnia, em Kosovo, né? Na África, que é um continente esquecido. E claro que a gente deve olhar com os olhos de preocupação e buscar ajudar no quanto for possível a esse povo sair desse sofrimento. Mas eu costumo dizer o seguinte, que não basta a gente se emocionar apenas nessas horas, porque a gente tem um entorno, né? E que eu acho que se todo mundo trabalhar o seu entorno, né, a vida vai melhorar para todo mundo. Então, a gente tem um parente próximo, a gente tem um porteiro, a gente tem, muitas vezes, a pessoa que nos auxilia dentro da nossa casa, a gente tem um lavador do carro. Então, se a gente tomar conta desse entorno, a vida vai melhorar para todo mundo, né? Com certeza. Então, é dentro dessa premissa que eu acho que a gente deve viver, Viver. E né? entender como deve ser a vida, né? Para que ela seja a mais feliz, né? Possível. Você está falando de Belchior e você trouxe um lado dele e eu trago outro. Para mim, Belchior, ele é o, o poeta da realidade. É. Ele não se priva de sentir, ele nunca se privou de mostrar o que é sentir. E aí eu me lembro de uma estrofe também da música dele, que para mim é a mais especial, em que ele fala: a minha alucinação é suportar o dia a dia. O meu delírio, o meu delírio é experiência com as coisas normais. É. Gente, isso é muito grande. Isso é muito grande, né? Eu não estou interessado Em na nenhuma teoria, Nenhuma fantasia, nem no algo mais. mais.
A minha minha alucinação é suportar Para o o dia a dia. Meu delírio, experiência com coisas coisas reais. reais. Ai, é lindo, meu Né? Deus. Muito lindo. É isso aí, é dentro desse escopo que a gente tem que buscar, né? Mas assim, não com, vamos dizer assim, com descrença, Sim, né? mas com E fortaleza, né? Quintana diz uma coisa muito bacana. Sim, eu inclusive queria que a gente fosse encerrando esse episódio, né, de hoje, com eu vou ler uma poesia, gente, em homenagem a este dia maravilhoso aqui que eu tô dividindo com meu amigo Marinho, e ele também vai trazer uma poesia pra gente. Eu tenho duas pessoas que eu adoro muito. Sim. É porque, às vezes, no meu dia a dia, eu me encontro em duas situações diferentes. Uma que a Adélia fala, a Adélia Prado, maravilhosa, e outra de Quintana. Então, às vezes eu consigo viver num dia só essas duas criaturas. E a Adélia, num dos poemas, diz assim: meu Deus, me dá 5 anos, me dá a mão, me cura de ser grande, né? E aí vem Quintana e na poesia das utopias ele diz assim: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas, né? Eu acho que a felicidade não deve ser, né? Mas a gente precisa trabalhar para que ela aconteça. E esses momentos felizes, né? E aí Tagore diz muito bem numa poesia dele chamada Realidade Distante. E ele diz que ama e aguarda, né? Porque amanhã não será, o seu sonho já será, né? Então a gente precisa ficar atento a isso, porque o nosso fanal é ser feliz, né? Nós estamos aqui para aprender a ser bom. Bom no sentido de olhar para o outro, respeitar o outro, né? E ajudar O outro o melhorar outro também. a melhorar Isso. e muitas vezes a se levantar, né? E aí a gente tem que trabalhar para que isso aconteça de forma a que todos possam se beneficiar da nossa presença, Sim. do nosso existir, né? Depois do que você trouxe, eu também vou trazer uma poesia que eu escolhi, de Fernando Pessoa. Não tem título, porque ele assina como ele mesmo, né? E que diz assim: nada fiz, bem sei, nem o farei. Mas de não fazer nada, isto tirei. Que fazer tudo e fazer nada é tudo mesmo. Quem sou é o espectro do que não serei. Vivemos aos encontros do abandono, sem verdade, sem dúvida, nem dono. Boa é a vida, mas melhor é o voo. O amor é bom, mas melhor é o sono. E aí, gente, fiquem com suas ideias aí para entender esse poema que é existencialista total de Fernando Pessoa. Viu? Eu mesmo tive várias aqui, eu e Marinho, a gente estava conversando aqui e a gente analisou de formas diferentes essas duas últimas frases. Então, vocês aí fiquem com essa reflexão também, reflitam sobre esse poema. Não tem título, não tem nome, desculpa, para vocês buscarem. E agora é hora de se despedir de Marinho, esse amigo querido, que esteve aqui hoje com a gente plenamente e foi tudo que ele é, né? Essa amizade é deliciosa. Agora, encerrando, eu queria agradecer primeiro ao projeto Tão Longe, Tão Perto Brasil por estar apoiando o nosso videocast com vinhos incríveis. Agradecer também ao figurino de Flávia Botelho,
onde encontrá-la no @Moda Flávia Botelho, maquiagem de Gil Sena. E lembrando que o Afrotinto Vinocast conta com o apoio financeiro da Paulo Gustavo Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura, Governo Federal. Um grande beijo com gosto de vinho para vocês.